Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 15, versículos do 20 ao 29. Provérbios 15, do 20 ao 29. Assim diz o texto. Provérbios 15, a partir do 20, diz: O filho sábio alegra a seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Para o sábio há o caminho da vida, que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. O Senhor está longe dos perversos, mas atenta à oração dos justos. Amém. A nossa oração e o desejo do nosso coração é que o Senhor se ache servido em falar ao nosso coração nessa manhã pela sua palavra. Queridos, ao olhar para esse texto e para o contexto em que nós vivemos, eu queria fazer-lhe uma pergunta. Você já percebeu a quantidade de blogs, de páginas e perfis nas redes sociais voltados para o tema de educação de filhos? Você parou para prestar atenção? Às vezes surge na nossa frente assim, patrocinado, algum coach de família que quer ensinar a criar os filhos. Em algumas dessas páginas nós vemos pessoas dando dicas, às vezes pais de primeira viagem. Noutras nós lemos desabafos, em outras as pessoas fazendo tentativas, testando para ver o que dá certo. Uns apelando a técnicas, outro afirmando que o melhor é o caminho do exemplo. E assim nós vemos e nos perguntamos, o que é padrão para a educação? Onde encontrar um modelo para a educação dos filhos? No capítulo 15 de Provérbios, nós vimos da última ocasião que a instrução é algo importante. A instrução é importante por causa dos seus frutos materiais, como foi exposto no capítulo 15, porque é fundamental para a nossa relação com Deus, porque tem efeitos eternos na vida daqueles que a recebem e porque transforma o coração daquele que é educado, daquele que é instruído na palavra. Essa porção que nós acabamos de ler hoje, Provérbios capítulo 15, do 20 ao 29, é o culminar da primeira parte da segunda coleção de Provérbios de Salomão. Nós começamos no capítulo 10, essa segunda seção do livro, e a primeira parte dela conclui-se hoje. Eu queria fazer alguns lembretes a respeito dessa parte. Essa primeira parte de Salomão 1, ela busca qualificar a sabedoria como um termo ético, afirmar que os justos são sábios. E através de provérbios antitéticos, como nós vimos, eles contrastam os benefícios desfrutados pelos justos e esperados pelos justos com as desventuras presentes e futuras do perverso. É uma marca dessa sessão que começou no capítulo 10 e conclui aqui no 15 e 29, esses provérbios contrastivos, onde a segunda linha diz o contrário da primeira, usando sempre conjunções adversativas para mostrar o conflito dessas ideias. E o interessante é que não há uma ligação nesses provérbios entre ato e consequência. Não é pelo que você faz que você vai desfrutar, pelo contrário, é uma ligação entre caráter e destino. É o que você é, o que Deus transforma, que é o caráter, que tem ligação direta com Deus como o fiador dessa ligação. O Deus que transforma caráter é o Deus que garante o destino, tanto do justo, daquele que reconhece Deus em seus caminhos, como também o abandonar do ímpio a sua própria vontade, na sua própria sorte.
Nessa primeira parte, nós vimos o ABC da sabedoria. O caráter do justo foi descrito, a fim de que, como é o propósito do livro, o jovem aprendesse a respeitar, aprendesse as partes do viver bem, tudo isso a partir do temor do Senhor, como é o lema desse livro, no capítulo 1, versículo 7, quando diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então é a partir do temor do Senhor que o sábio vem ensinar o ABC da sabedoria, o ABC do viver bem. Então, chegando ao fim desta primeira parte, dessa sessão, nós encontramos mais uma vez a ênfase no contraste. Aqui, mais uma vez, o sábio vai colocar aqui perversos e justos e retos, um ao lado do outro, para empreender essa forma educativa que é os provérbios. É descrita nessa nossa sessão a alegria na educação bem-sucedida. A educação bem-sucedida gera alegria nos pais e nos jovens, nas crianças, nos filhos. Então, com base nessas informações, eu queria convidá-los a meditar junto comigo nesse texto sobre o tema: o sucesso na educação de filhos. E não dando a minha experiência como modelo, mas apelando para a Escritura, que é esse manual que nos instrui em todas as áreas da nossa vida, que eu queria construir com vocês a resposta: em que resulta a educação de filhos bem-sucedida? Olhando para o nosso texto, que começa no versículo 20, em primeiro lugar, a educação bem-sucedida resulta em honra aos pais. Versículos 20 e 21. Voltando os olhos para o nosso texto, o versículo 20, ele não parece novidade, porque esse é o propósito do autor. O versículo 20 diz: o filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Ele é um provérbio educativo, introdutório, que quer induzir o coração do filho a aceitar a instrução e a adentrar num caminho de sabedoria. Se você atentar e voltar algumas páginas, essa sessão de Salomão 1 foi iniciada com um provérbio bem semelhante. Capítulo 10, versículo 1, depois de fazer a introdução dizendo Provérbios de Salomão, 10:1 diz: o filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Ele retoma aqui o mesmo provérbio, dando uma progressão na ideia de um filho que se tornou adulto, para me mostrar que essa sessão está sendo concluída, essa sessão de provérbios contrastivos, porque a partir do versículo 30, nós começaremos a ver agora provérbios sinonímicos ou provérbios sintéticos, que falaremos a respeito dele na próxima vez que nos reunirmos para pensar a respeito de provérbios. Mas aqui pensando, esse versículo 20, nós percebemos essa ideia de progressão no crescimento do indivíduo. O filho se tornou homem, no contraste isso fica perceptível. Ele diz: o filho sábio alegra a seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Pai e mãe estão contrastando, mas ambos representam a figura paterna, de pai e mãe. Não quer dizer que a mãe seja infeliz na educação e o pai vai ser bem-sucedido, não. Ele toma a figura de pai e mãe nesse contraste, para mostrar esses dois exemplos, essas duas pessoas, como esse modelo de instrução, os que estão responsáveis pelo ministério do ensino, da educação, da instrução dos filhos. Ele diz que o objeto de desprezo, que foi lá no versículo 7, que é o lema do livro, que era a sabedoria e o ensino, aqui se torna agora as figuras paternas que são desprezadas por aqueles que desprezam o temor do Senhor. Ele vem falar agora para a gente a figura de pai e mãe em Provérbios, sempre associada ao ensino. E o versículo 20 vem sugerir para a gente que o filho faz a seus pais se alegrarem, ou honra os seus pais, não despreza os seus pais, quando eles atentam à instrução de seus pais. E o contrário é verdadeiro. Aquele que despreza a instrução de seus pais, desonra os seus pais e entristece os seus pais. Fica patente aqui para a gente que o autor, no final dessa sessão, que começou no capítulo 10, ele mostra agora não a experiência de um pai de primeira viagem, mas com essa progressão do versículo 20, ele mostra um pai que está colhendo os seus frutos da boa educação, ou da dedicação a seu filho, da dedicação à instrução, bem como aquele pai que foi relapso na instrução de seu filho, que mostra aqui no versículo 20, na segunda parte do versículo, um homem, aquele que se tornou um homem insensato, um homem louco, como diz o lema do livro lá no capítulo 1, versículo 7, que despreza a sabedoria e o ensino, e que agora despreza os seus pais, e que agora é a tristeza dos seus pais. Os pais não encontram honra
no testemunho desse homem que se formou sem instrução, no testemunho desse homem que se formou distante do ensino. Enquanto a pessoa insensata, que encontra alegria em zombar da ordem moral, ela se desvia temerariamente do caminho do dever e da vida, a pessoa entendida, ela se mantém firme, rumo à alegria diante dela. É o que mostra a progressão do versículo 21. Ele diz: a estultícia é alegria para aquele que carece de entendimento, mas o homem sábio, ele anda retamente. Ele procede, ele continua na sabedoria. É como se eu já estivesse vendo aqui a antecipação do versículo que diz: ensina à criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O pai está falando depois de ter criado os seus filhos. Ele está compartilhando essa experiência da educação dos filhos no temor do Senhor. E ele diz que aqueles lá do 1:7, que desprezam a sabedoria e o ensino, aqueles loucos, eles são pessoas que encontram aquela alegria no zombar da ordem moral, no zombar do caminho do Senhor, do abandonar o Senhor, do não valorizar a vida, do adentrar por aquele caminho impensado, aquele caminho que dá prazeres momentâneos, mas que não atenta para o final deste caminho. O versículo 21 acrescenta para a gente esse entendimento de que aquele que abraça a sabedoria, além de gerar alegria para os seus pais, essa alegria é transportada para ele mesmo. Ele mesmo desfruta dessa alegria, ele anda retamente, mostra que aquela alegria desfrutada pelos pais é justa. É também a alegria do justo, é aquela alegria também desfrutada pelo filho. O sábio traz alegria para os seus pais presentes e também para si, no futuro, conforme o versículo 21. Então, com base nesses dois versículos, nós aprendemos que o resultado da educação dos filhos bem-sucedida é honra aos pais. São pais satisfeitos, são pais zelados, cuidados pelos seus filhos, são pais contentes em ver o fruto do seu penoso trabalho. Porque educar filhos não é uma tarefa fácil. Criar filhos no temor do Senhor, principalmente nos nossos dias, tem sido uma tarefa árdua. Antes eu falava só de ouvir falar, né? Mas agora os meus olhos veem. Os meus 3 ouvem uma coisa e daqui a pouco se comportam ao contrário e aplaudem o contrário. E o contrário parece mais divertido lá fora, mais colorido lá fora. E a gente tem a dura missão de se esmerar na educação dos filhos. A educação bem-sucedida, o sucesso na educação dos filhos é o que o mestre apresenta para a gente no final dessa primeira sessão de Salomão 1. Além de honra aos pais, a educação bem-sucedida resulta em adultos humildes. Os versículos 22 e 23 continuam me falando a respeito dessa alegria desfrutada, tanto pelos pais, como por aqueles que estão sendo instruídos. E ele diz no versículo de número 22, que onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. E o 23 ainda acrescenta, o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo. Quão boa é! Eu não sei se vocês percebem, mas depois de um provérbio contrastivo no versículo 22, no versículo número 23 eu tenho um provérbio sinonímico, ou então sintético, que só aprofunda o sentido do que foi dito na primeira linha. O versículo 23 fecha o inclusio, a ideia da alegria que vem sendo tratada desde o versículo 20, uma alegria que passou do pai para o filho. E o que é interessante é que esse segundo par de provérbios descreve os filhos retos e insensatos como humildes ou arrogantes, aqueles que continuam ouvindo o conselho mesmo adulto, aqueles que continuam tendo um coração tratável ou ensinável mesmo adulto, e aqueles que são cheios de si, aqueles que o têm como modelo, como padrão, que age com base em seus próprios corações. Então também deixa claro que na idade adulta, os conselheiros, eles como que tomam o lugar dos pais, ou como que os pais passassem a ser esses conselheiros, e surgem essas outras figuras ao nosso redor, pessoas que nos instruem, pessoas às quais nós ouvimos a opinião, pessoas às quais nós consultamos quando temos decisões a tomar. Os planos da pessoa arrogante, teimosa, obstinada, com base na sua própria opinião exagerada de si mesmo, com base no versículo número 22, nos conduz essa pessoa ao fracasso, a não realizar nada, a não ter algo palpável, pois sem a correção essas pessoas tendem a continuar sendo egoístas,
e muitas vezes pouco realistas, porque a ideia que eles têm de si mesmo e do que constroem não condiz com a realidade. Mas o versículo contrasta para a gente, para mostrar um padrão, para mostrar o temor do Senhor, para mostrar o caminho da sabedoria. Ele diz, com a multidão de conselheiros, daqueles que têm autoridade para aconselhar, para instruir quanto a um plano de ação. Ele diz que quem ouve esses conselheiros, quem atenta para essa instrução, agora não mais dos pais, mas daqueles que nós tomamos na vida como referência, como modelo, e que têm autoridade, e essa ideia de autoridade, quando eu penso nos dias em que nós vivemos, na igreja, por exemplo, os presbíteros, os pastores, os crentes mais maduros, quando olhamos para a Escritura, são esses conselheiros. E ele diz no versículo número 22, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Não é novidade no livro de Provérbios a ideia de não agir com base só no seu entendimento, mas a ideia de buscar conselheiros nós já vimos no capítulo 11, versículo 14, quando ele diz, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. O Pai está mostrando agora isso consumado, isso consolidado. Capítulo 12, versículo 20, ele acrescenta, há fraude no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. A ideia de compartilhar, de buscar conselho. Capítulo 13, versículo 10, da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Jovens são muito impulsivos, jovens têm uma ideia exagerada a respeito de si mesmo, da felicidade, do futuro, do mundo, da vida, e muitas vezes se deixam levar por esse caminho fechado e não ouvem instrução. E o Pai está mostrando aqui agora algo realizado. Ele está mostrando como uma figura consumada de um filho adulto, o homem. No versículo 23, ele é onde não há conselho, fracassam os projetos. 22, mas com os muitos conselheiros há bom êxito, reafirmando e dizendo isso novamente, cada decisão é bem sucedida, porque surge da humildade de ouvir a opinião, de consultar aqueles que nos são referência. Há uma ilustração muito clara, famosa, vívida na Bíblia. Roboão, filho de Salomão, o reino é dividido por causa dessa impressão a respeito de si mesmo, dessa autoridade que enche o seu coração e que o torna soberbo, orgulhoso, abandonando os conselheiros de seu pai, buscando agir com base em si mesmo e às vezes nos conselhos dos outros jovens que pensavam como ele, que não tinha experiência de vida, que não eram educados no caminho do Senhor. E o que acontece? Ele toma a decisão com base em si mesmo, na opinião de outros da sua mesma idade, dos seus iguais, e ele fracassa na sua missão de liderar Israel. Israel se divide em duas partes. Ele fica com a menor parte. O reino é dividido porque ele age com base na sua soberba, com base no seu próprio coração. Os pais se alegram quando seus filhos recebem um bom conselho, conforme o versículo 20. E os adultos sábios, eles se alegram quando eles aceitam o conselho ético, o conselho que vem da palavra do Senhor. E também dá esse conselho a outras pessoas, conforme o versículo 23. O homem se alegra em dar a resposta adequada e a palavra ao seu tempo. Quão boa é! Nós já meditamos aqui outras vezes a respeito do falar precipitado e a respeito do falar ponderado, de como a língua abençoa e amaldiçoa, como ela constrói, mas como ela derruba e destrói, como o nosso falar precipitado pode ser mortífero. Mas nós vimos também, conforme Paulo também escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, que o falar certo, no momento certo, com a motivação certa, transmite graça, gera vida, cura àqueles que nos ouvem. Os sábios, eles andam no caminho da sabedoria, e os seus pais, ao contemplar o sucesso da sua educação, eles veem nos seus filhos, filhos que honram aos seus pais. Eles veem também filhos que conservam um coração humilde, um coração educável, um coração tratado, aberto a ouvir conselhos, alguém que consulta sempre as suas lideranças, alguém que consulta sempre aqueles que têm autoridade sobre si e reconhece essas autoridades e não zomba dessas autoridades, mas respeita e conserva essa estrutura. Os pais se alegram, eu reitero, quando os filhos ouvem o seu conselho. E os adultos sábios se alegram quando recebem bons conselhos vindo da palavra.
educar. O sucesso na educação de filhos, a educação bem-sucedida, ela resulta em filhos que honram os seus pais. A educação bem-sucedida, ela resulta em adultos humildes e ensináveis. E em terceiro lugar, a educação bem-sucedida resulta em um relacionamento profundo com Deus. É o que apresenta para mim o texto de Provérbios 15, a partir do versículo 24. Essa sessão eu poderia dividi-la, mas eu preferi tratá-la do 24 ao 27 como um relacionamento profundo com Deus, porque é isso que me apresentaram nesse versículo de rolagem. Eu posso entender ele assim. Se você prestar atenção no verso 24, ele também traz para a gente essa ideia: para o sábio há o caminho da vida, que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Se você prestar atenção, as ideias estão aqui presentes, trazendo o sábio da porção anterior e agora me mostrando o caminho da vida, que vai ser tratado a partir dos versículos 25 em diante. O versículo 24 faz essa transição, me mostrando agora que há um caminho a ser trilhado e esse não é qualquer caminho. Ele é um provérbio sintético que intensifica para mim as recompensas da retidão ou de uma educação bem-sucedida, passando da alegria presente para a vida eterna, no relacionamento com o Senhor. O caminho da vida aqui presente se refere ao estado ou à condição que produz a comunhão eterna com o Deus vivo. Mas se você se lembrar, nós já vimos aqui nesse livro que a ideia de caminho e vereda diz respeito também ao modo como vivemos aqui. As escolhas que fazemos para os nossos pés trilharem. Então diz respeito ao nosso modo de vida também. Ele diz no versículo 24, para o sábio há. Ele opta, ele vê, ele percebe, ele tem o discernimento que há um caminho de vida, de comunhão, de obediência, de temor ao Senhor. E ele diz que esse caminho é um caminho que o conduz, é um caminho que o leva para cima, para uma posição geográfica. Ele diz o céu, a eternidade, o caminho com o Senhor. Em antítese, ele diz que esse caminho, quando ele é entendido, observado, cogitado, trilhado, ele me livra também, me faz evitar o inferno embaixo, a sepultura, a ideia de separação de Deus, de ignorar o caminho do Senhor. O Senhor protege aqueles que andam no caminho da vida. O Senhor protege, o Senhor zela, o Senhor ampara aqueles que andam no seu caminho, no caminho da sabedoria, e que se aproxima dele para ouvir as suas instruções, bem como o Senhor está atento às orações desse sábio, à oração desse justo, para esse que cogita o caminho do Senhor, que considera o caminho do Senhor, que atenta ao caminho do Senhor. O verso 25 então me trata isso com mais propriedade. Ele diz: o Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. O Senhor, ele trata com juízo aqueles que não consideram o seu caminho, aqueles que são aqui tratados agora no verso número 25 como soberbos, aqueles que têm uma impressão exagerada a respeito de si mesmo. Ensina que é o próprio Senhor, é aquele que é digno da nossa confiança. Não os caprichosos ou a garantia que a sociedade procura, mas é Deus quem mantém, é Deus quem sustém, é Deus quem assume a responsabilidade de tirar dos soberbos, dos orgulhosos, a sua família, a sua fama, a sua fortuna e restaurar isso à vida da viúva. É interessante o que ele usa aqui, o contraste mais uma vez: soberbo e viúva. Como assim? Como é que uma coisa contradiz a outra? O que tem a ver? Se você se lembrar sempre na Bíblia, nós já temos ouvido aqui em outras pregações que a figura da viúva naquelas sociedades era como que algo muito vulnerável. Era algo muito fraco, vamos pensar assim. Se o marido morresse, aquela mulher não tivesse filhos e ela herdasse uma terra, ela nem se apropriaria da terra porque ela não tinha condições de cuidar da terra. E os soberbos, os arrogantes, os ambiciosos, aqueles que tinham sede e ganância por lucro, às vezes afastavam suas divisas, iam roubando a terra da viúva, se apossando do que ela possuía. E eram figuras marginalizadas, que ficavam sempre à margem, separadas, à mercê do cuidado de outrem. É essa figura de vulneráveis. Aqui é como se nós tivéssemos aquela figura de linguagem que pega uma parte para representar o todo.
Essa viúva representa todas as pessoas frágeis, vulneráveis, dependentes, e o soberbo, todos aqueles que têm imagens exageradas de si mesmo. A viúva de alguém que depende principalmente de Deus. É sempre essa figura que nós encontramos das viúvas na Escritura. A maioria delas são mulheres que esperam pela provisão do Senhor, enquanto os soberbos são aqueles que agem com base na ganância do seu próprio coração. Essas figuras aparecem no verso 25, me dizendo que o Senhor é quem é juiz sobre os soberbos, é o Senhor quem abate os soberbos, é o Senhor quem deita por terra a casa dos soberbos, o lugar de sua habitação, o lugar onde eles firmam os seus pés, o lugar de sua segurança, de sua propriedade. Contudo, é o Senhor quem mantém, é o Senhor quem preserva a ideia da viúva como uma sinédoque para todos aqueles que se encontram vulneráveis aos arrogantes e aos cobiçosos. Implicitamente o versículo 26 acrescenta para a gente. Ele disse agora no verso 26, abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhes são aprazíveis. Agora, aqueles soberbos do versículo 25 são identificados com os de mau desígnio, enquanto que aqueles vulneráveis, representados na figura da viúva, agora são identificados com aquele que tem palavras bondosas. E essas duas figuras agora, implicitamente, são qualificadas como uma abominação ao Senhor, aqueles soberbos, aqueles que são identificados como os de maus desígnios de seu coração, e aquela que era a viúva vulnerável, que representa os fracos e oprimidos, agora caracterizada como aqueles que têm palavras bondosas nos seus lábios, e, portanto, essa pessoa encontra o favor do Senhor. Essas pessoas são aprazíveis a Deus, estão sendo aceitas, recebidas pelo Senhor, aprazível. Elas recebem o favor e favor de Deus. Em Provérbios nós aprendemos que é sinônimo de bênção, de sucesso, de garantia, de segurança. E enquanto uns são abomináveis, outros são o prazer do Senhor. Estão nessa íntima e profunda relação com Deus. Para fechar, o versículo número 27, nessa ideia de que a educação bem-sucedida resulta em relacionamento com Deus. O 27 mostra que aqueles que agem com base no seu relacionamento com Deus, que agem no temor do Senhor, ele diz aqui para a gente, é aquele que vive honestamente, que tem uma vida reta. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Você já viu, e nós já vimos aqui juntos, que essas pessoas figuradas na primeira linha do versículo 27, aqueles que são gananciosos, soberbos, que são loucos, que desprezam o ensino, a sabedoria, eles não atraem o mal ou a maldição somente para si mesmos. E é o que mostra aqui nesse texto, mais uma vez reafirmando agora em termos concretos, concluindo essa sessão, ele diz que aquele que é ávido por lucro, que como se o lucro fosse o Deus do seu coração, ou a ganância é o que motivasse ou norteasse a sua vida, ele diz que essa pessoa, ela traz transtorno para a sua casa. Mas aqueles que é figurado lá na viúva vulnerável, aqueles que têm palavras bondosas nos seus lábios, no verso 26, diz que são os mesmos o que odeiam o suborno. A expressão de odiar suborno me traz à mente a figura de uma pessoa pública, ou que exerce cargo público, aqueles que estão sob a autoridade de outrem para exercê-la, e algumas pessoas querem influenciar a decisão ou o juízo dessa pessoa através de uma oferta, através de um suborno. Ele diz que aquela pessoa ela age no seu trabalho com honestidade, em temor do Senhor, ou com base na sabedoria e na instrução que fora recebida, e essa pessoa ela não tem sede por bens materiais, mas ela tem sede por fazer a vontade de Deus. Essa pessoa ela foi instruída no caminho que devia andar, e agora velha, ela estava colhendo os frutos dessa instrução. Ela tem um relacionamento com Deus que não se resumia a uma prática devocional nos 30 primeiros minutos do seu dia, depois de desperto. Não, ele tem uma relação com Deus que permeava todo o seu ser, toda a sua existência, toda a sua atuação, seja na vida familiar, ou na vida pública, ou na vida religiosa. Esse homem andava em consonância com o temor do Senhor. Então, uma educação bem-sucedida, ela resulta em relacionamento com Deus, que permeia toda a vida do indivíduo. Então, queridos, diante desse texto, nós vemos que um sucesso na educação de filhos resulta primeiro em pais honrados.
ou em honra aos pais, pais que veem o fruto do seu penoso trabalho. Nós vemos, como resultado de uma educação bem-sucedida, homens e mulheres adultos que continuam com um coração humilde e tratável. Nós vimos agora nesses últimos versículos que a educação bem-sucedida, ela resulta em relacionamento com Deus, profundo e honesto. Para concluir essa sessão, nós vamos ver que, em quarto lugar, a educação bem-sucedida, ela culmina, ou ela resulta, no que almeja o sábio, em temor do Senhor. O livro todo de Provérbios gira em torno dessa expressão. O temor do Senhor é o princípio do saber. Fechando aqui o ABC da sabedoria, ensinando ao filho através de contrastes entre ímpio e perverso. Esse contraste final, o versículo 28, contrasta o discurso desses dois tipos éticos opostos, justos e perversos. E o versículo 29 me apresenta como que a razão teológica para ser reto, para não ser perverso, a saber que na aflição o Senhor salva os retos e não os perversos. É isso que devia motivar o filho a andar no temor do Senhor. É isso que deveria motivar o filho a construir família no temor do Senhor, como disse o capítulo 14, para que ele escolhesse a mulher sábia que edifica a própria casa e não a tola que a destrói com as próprias mãos. Para que ele tivesse filhos e educasse também os filhos no caminho do Senhor. O versículo 28 me traz agora à tona esse contraste, apelando não mais para as ações externas, mas para o âmago do homem. Ele diz: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda de maldade. Este versículo ele sugere para a gente que é no coração que os pensamentos são formados, sejam pensamentos maus ou sejam pensamentos bons, que é do coração que provém as palavras que saem dos lábios, sejam palavras boas ou palavras más, conforme nós já vimos no versículo 26. O coração é a fonte da cobiça e da generosidade, conforme o versículo 27 já foi tratado, e é também a chave para se dar respostas boas e eficazes, ou para dar respostas más e destrutivas. Ele considera agora o coração. O coração do justo medita o que há. A ideia da prudência volta aqui. A ideia de agir de forma comedida está presente aqui. A ideia de avaliar o fim das coisas antes de dar início a elas está presente aqui. Enquanto que do comportamento do justo denota um coração ponderado, que avalia o fim das coisas, que considera o temor do Senhor e que antes de responder ele pensa e estuda e medita. O transbordar de palavras do versículo 28 na boca do perverso denota a impulsividade, denota a ideia do agir de forma precipitada, a ideia de ter você mesmo como padrão. E quando eu penso nessa ideia da precipitação, da ideia da soberba, da ideia de ter a si mesmo como padrão, é como se eu estivesse descrevendo a sociedade pós-moderna, onde cada um é juiz de si mesmo, onde cada um tem a sua própria verdade, onde ninguém considera a verdade do outro, ou a verdade da palavra de Deus, onde cada um é a medida de si mesmo. E quando eu penso em cada um como medida de si mesmo, eu sempre, não tem como a minha mente não trazer à minha cabeça a imagem do tempo dos juízes. Versículo final do livro dos Juízes, era o tempo onde cada um fazia o que achava mais certo. E a gente vê o que é que o povo desfrutou e viveu. Tempos de calamidade, ruína, abandono, destruição, sofrimento. É isso que o autor quer mostrar para a gente como o resultado de uma boa educação. Uma boa educação, uma boa instrução de filhos resultam em jovens, em homens que temem ao Senhor, que consideram a instrução do Senhor, que atentam para a vontade do Senhor antes de qualquer tomada de decisão. Vê a base teológica agora, versículo número 29. O que diz o versículo número 29 é a base teológica para que o filho no coração sempre medite antes de agir, para que o filho não seja precipitado em suas ações. O versículo 29 diz que o Senhor está longe dos perversos, mas é o mesmo Senhor que atende à oração dos justos. Razão para que o filho atente para o temor do Senhor. Razão para que o filho seja a alegria de seu pai. Razão essa para que o filho ande nos caminhos da sabedoria. Razão para que o filho não tenha palavras precipitadas nos seus lábios. Razão para que o filho não construa sua família com a mulher tola, mas com a sábia.
ele fecha agora no versículo 29, tudo que nós já pensamos do capítulo 10 ao capítulo 15. Ele diz que é o estar perto do Senhor, a comunhão com Deus. Olhando para a Bíblia, estar em comunhão com Deus, ou ter o favor do Senhor, ou estar perto de Deus, sempre é o desejo dos justos. Nós vemos pessoas que amam ao Senhor. Em todas as histórias da Bíblia, o desejo deles é estar em comunhão com Deus, é estar na presença de Deus, é ter a certeza da presença dEle, não só das bênçãos dEle, como Moisés lá em Êxodo. Senhor, eu não quero só o Teu favor, eu não quero só a Tua bênção, eu quero a Tua companhia. Se o Senhor não for conosco, nós não queremos tirar nem o pé daqui. E Ele está agora dizendo para mim, no versículo 29, que o Senhor está longe dos perversos, mas o Senhor está ali em comunhão com aqueles que são justos. Não somente isso, o Senhor ouve o clamor dos justos, o Senhor socorre os justos. O provérbio, ele toma como certo que os retos, eles são prudentes, eles têm autocontrole para refletir, eles não reagem de acordo com as emoções, ao contrário dos perversos, eles desejam apenas expressar a sua vontade, expressar o seu pensamento, expressar a sua maldade. Os justos ponderam, conforme o versículo 28, em como espoliar os outros, em como socorrer, em como ajudar. Mas o versículo 29 deixa bem claro para a gente que a pessoa agora passa a falar de Deus, dando essa base para a gente, que são nas crises que o Senhor se aproxima para responder às orações dos retos, que falam de modo construtivo na comunidade, que se mantêm afastados das orações dos perversos, que falam de maneira destrutiva, precipitada, impensada, que mata os seus vizinhos com suas palavras. Deus é inacessível aos perversos, mas Ele faz ouvidos atentos às orações dos justos, ouvidos mocos aos clamores dos perversos, mas Ele responde à oração dos justos. Esses poucos versículos de Provérbios, fechando toda essa sessão, ela traz grandes desafios para as nossas vidas, grandes aplicações para a gente, que queremos viver no temor do Senhor em tempos pós-modernos, em tempos de agilidade de tudo muito rápido, tudo muito precipitado. Eu queria pensar em algumas aplicações para a gente com base nesses versículos. E, em primeiro lugar, eu queria lembrar, de fato, educar filhos não é uma tarefa fácil, mas faz parte da nossa missão. Quando Deus criou homem e mulher e formou a família lá em Gênesis, Ele já entregou ao homem e à mulher a missão de educar filhos. O pai como sacerdote do lar e a mãe como sua auxiliadora idônea, o pai como gerente, como aquele que pensa, e a mãe como esse poder executivo que está lá junto também. Ambos, nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos, porque Deus nos entregou essa missão. E às vezes nós terceirizamos mal. Nós terceirizamos entregando a escola em turno integral e deixamos que pessoas que não conhecemos moldem a mentalidade dos nossos filhos e o coração deles, ou às vezes terceirizamos entregando a babá e deixa que a secretária cuide do filho e a secretária quem diz o que pode e o que não pode, ou às vezes entregamos a um parente, à mãe ou à avó da criança, entregamos a uma tia e nós queremos dar ao nosso filho que nós não tivemos e corremos para o mundo para trabalhar e construir palácios para aqueles com coração soberbo, que não respeita a ninguém, sem limites, eles desfrutem do que a gente construiu. Esse texto vem lembrar a gente que Deus, quando nos dá filhos, Ele nos dá a responsabilidade de educar os nossos filhos, de gastar tempo com os nossos filhos, de sentar com os nossos filhos, não de dar só coisas materiais a eles, mas de gastar aquilo que nos é mais precioso, o tempo, para ver neles formado o caráter ensinado no livro da sabedoria, para ver neles formado o caráter cristão. Nós sabemos, em segundo lugar, que o processo de educar exige essa dedicação. Eu tenho provado isso não só, mas agora conceitualmente reiterando. Exige tempo, de fato, da gente. Exige planejamento, exige disciplina nossa. Às vezes nós, homens, somos muito assim, egoístas. E a gente às vezes chega cansado em casa, e o que a gente quer é tirar o sapato, sentar no sofá, ligar a televisão, assistir um pedacinho do jogo, sem ninguém perturbar a gente. É o que a gente quer. Aí lá vem um menino de lado. Pai, vamos brincar? Pai, vamos brincar? Pai, vamos fazer alguma coisa? Mas isso era o meu tempo, esse era o meu momento, era a minha hora. Mas agora, quando a gente tem filho, a gente tem que saber que nós temos uma responsabilidade e que exige autonegação,
exige dedicação, exige disciplina minha, não para eu procurar para o que eu vou ensinar. Às vezes essa dedicação é, eita, eu vou procurar aqui um método. E pensando em método de ensino, tem um que tem se tornado muito popular, que eu coloquei uma colinha aqui no final. Não sei se você já ouviu o método montessoriano. Já ouviu falar a respeito disso? Quem tem filho, principalmente os mais novinhos. E é interessante que isso ganha muita popularidade no meio dos crentes. E às vezes a gente fica procurando um método para educar, um método para fazer, e a gente esquece que a gente tem um método já na Bíblia, que é ensinar o temor do Senhor. E gasta tempo nisso, como a gente já ouviu uma pregação aqui em casa, sentado, andando pelo caminho, ao sentar ou levantar. Esse é o nosso método, é inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos. Aí a gente vai pesquisar um método na internet e encontra. Montessoriano, a gente vai olhar as fotos, é tão bonitinho, a caminha no chão, os objetinhos no chão, tudo acessível à criança. Eita, acho que eu vou aderir a isso daqui. Ele nem procura saber a filosofia por trás desses métodos. Aí eu fui olhar bem rapidinho. Maria Montessori é uma italiana, fundadora do método de educação montessoriana. E eu peguei só a parte que eu queria mostrar para vocês. O seu modelo pedagógico enfatiza a autoeducação. Na cabeça dela, ela acredita que a educação é uma conquista da própria criança, pois ela percebeu que nós já nascemos com a capacidade de ensinar a nós mesmos. E se nos forem dadas as condições, nós aprendemos por nós mesmos sem a ajuda de ninguém. Ela enfatiza a individualidade, a atividade e a liberdade da criança, que são as bases da teoria dela, como ênfase para o conceito de indivíduo, que simultaneamente é o sujeito e é ao mesmo tempo o objeto da educação. Ou seja, no modelo montessoriano, não precisa de referência, só de supervisores. Não precisa de que ninguém me diga nada, porque eu descubro sozinho. E gera essa individualidade e essa falta de parâmetro e de respeito a quem lhe é superior. É só uma caminha no chão, é só um livrinho acessível. Mas, no final das contas, tem uma filosofia da independência do indivíduo, da criança, desde as primeiras semanas de vida. Porque elas querem, na primeira infância, que isso pode ser desenvolvido, que a criança tem mais capacidade para desenvolver isso. E gerar indivíduos autônomos, independentes e sem que ninguém me diga o que eu tenho que fazer. Vê o perigo disso quando alguém se tornar adulto com essa mentalidade. Então, nós não precisamos gastar tempo buscando métodos, pesquisando o que ensinar, mas sim aplicar os princípios da palavra de Deus. Ainda olhando para esse texto, nós não podemos esquecer do Senhor no processo de educação. É interessante que às vezes nós ensinamos todos os princípios de Deus. A gente diz, menino, é errado roubar, menino, é errado mentir, menino, é errado responder o pai, menino, é errado, e a gente mostra só como se fosse um legalista o que ele tem que fazer e o que ele não tem que fazer, sem dar referência do porquê fazer e do porquê não fazer, sem entender o princípio que está por trás da nossa ação, o que deve reger o nosso coração. E aí eu queria dizer, vamos lembrar de Deus na nossa educação? Eu não sei se eu vou lembrar agora, porque eu não anotei aqui, mas o nome do filme acho que é A Jornada, que é um filme que mostra, bem antigamente, mestres de uma universidade aprender a respeito de ética. Algum escreveu um material, e nesse material de um dos novos professores, ele defendia isso, que devia ser ensinado todos os princípios bíblicos em todo lugar, mas sem se falar em Deus. E o outro mestre, mais experiente, foi e disse, eu quero mostrar a você a consequência disso. E aí ele conseguiu desenvolver uma máquina do tempo, e ele conseguiu levar esse mestre, que estava escrevendo o livro, para umas décadas à frente, para mostrar o resultado disso. Como as pessoas se afastariam de Deus se recebessem só instrução e não ouvissem falar do próprio Senhor. Se não ouvissem falar da razão, do temor a Deus por trás das nossas ações, do respeito ao nosso Criador, de quem nós somos, criados à imagem de Deus, da nossa teologia saudável. Às vezes nós fazemos isso com os nossos filhos. Nós ensinamos aos nossos filhos todas as regras éticas, mas não dizemos o porquê dessas regras éticas e não reportamos os nossos filhos a Deus. Eles aprendem a fazer o que é certo e o que é errado, e não o que é errado, mas eles não têm Deus como referência ou como temor nas suas ações. Por fim, eu queria lembrar que também lembrar de Deus na educação dos nossos filhos é que nós não estamos sozinhos nessa, é fazer na dependência de Deus. Precisamos educar os nossos filhos seguindo a Cristo, observando a Cristo, como diz aquele versículo, no caminho, andando junto, mostrando que somos falhos também e que dependemos do Senhor também, que precisamos do perdão do Senhor também, ensinando que naquelas horas que eu não sei o que fazer nem como fazer, porque tem muitas vezes que isso acontece, eu ore e peço instrução a Deus e sabedoria a Deus. Senhor, qual a melhor forma de ensinar isso ao meu filho? Senhor, me ajuda a ganhar o meu filho. Senhor, me ajuda a ensinar de forma eficaz ao meu filho.
E às vezes nós somos muito soberbos nessas coisas. Eu sempre ouço familiares que já teve filhos assim, já criei 3, já criei tanto, o menino assim, com 8 anos, 6 anos, nem terminou ainda, já criei. A mentalidade de criar lá fora, ele já come sozinho, já toma banho sozinho, já se veste sozinho, está criado. Mas para a gente que temos o temor do Senhor, é a ideia de ver o nosso filho adulto e andando no temor do Senhor. Criei o meu filho, é isso que o Pai está querendo mostrar para a gente. E essa tarefa é muito árdua, e ela me reporta e deve me levar sempre para perto de Deus, para a dependência de Deus, para pedir ajuda a Deus. Agora, pensando em vocês que estão aqui nessa manhã, em nós aqui nessa manhã, nós que somos filhos, os filhos que ainda estão dentro de casa, sob a tutela dos pais, vê que desafio para a gente para vocês filhos, crianças que estão aqui nessa manhã também, vê a promessa que os provérbios lhe dá para lhe motivar a ouvir a instrução do seu pai, a atender à instrução da palavra de Deus, é a própria promessa de Deus. Deus promete às crianças, aos adolescentes e aos jovens que ouvem a instrução, que atentam à instrução, ele diz que Deus promete a sua presença, Deus promete o seu favor, Deus promete a eternidade. Deus não promete um brinquedo no Natal, Deus não promete uma coisa passageira, Deus não promete férias em lugares que você ainda não foi, Deus lhe promete algo superior, eterno. Então, filhos presentes aqui nessa manhã, os provérbios lhe colocam um desafio prazeroso a atentar à instrução de seus pais, a atentar à instrução da palavra de Deus, a considerar o Senhor na tomada das suas decisões, na hora da ira, da raiva, de quando o pai dá um conselho que lhe contraria, que você fica muito chateado. Lembrar-se, meu pai está me criando no temor do Senhor. O meu pai está preocupado com o meu futuro. E lembre-se agora, adolescentes e jovens, papai e mamãe, presbítero fulano de tal, pastor fulano de tal, já viveu décadas na sua frente. Ele já experimentou algumas coisas, ele tem a experiência e o temor do Senhor e a autoridade dada por Deus. Ah, não, a opinião do presbítero é muito retrógrada, ele é velho, ele não sabe como é o nosso tempo. E é assim que muitas vezes nós agimos com base em nós mesmos e não atentamos à instrução do Senhor. A motivação é, o Senhor está perto, o Senhor responde às orações, o Senhor é quem dá a vida, andem no caminho da vida. E nós, papais e mamães, que estamos tão cansados do trabalho, da rotina, do dia a dia, e o menino vem falar com a gente tão amoroso, tão carinhoso, a gente responde com a explosão por causa do nosso cansaço, e a gente perde o nosso filho, e ele fica chateado com a gente, e daqui a pouco a gente para, vamos para o culto doméstico, e aí o menino está chateado com a gente, porque ele não fez nada, e a gente está tão atento à nossa rotina, à nossa agenda, à nossa correria, que não somos cuidadosos na educação dos nossos filhos. Não vamos entregar a educação dos nossos filhos aos blogs, às páginas, ou às experiências de quem ainda não os criou, e que às vezes os criou, mas longe do temor do Senhor. Nós temos um recurso infalível, completo, perfeito, que exige de mim e de você tempo e responsabilidade, primeiro em conhecer, e depois em transmitir aos nossos filhos. Não existe método melhor, não existe projeto educacional melhor do que a palavra de Deus. Precisamos instruir os nossos filhos, educar os nossos filhos na palavra de Deus, no caminho, seguros dessa promessa. Ainda quando for velho, não se desviará dele. Precisamos voltar também à palavra de Deus quanto a este tema, a educação dos nossos filhos. Uma educação bem-sucedida resulta em filhos parecidos com Cristo, que confiam no Senhor Jesus Cristo, que vivem numa relação com o Senhor Jesus Cristo e que viverão eternamente com o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que sejamos achados na fileira daqueles que vivem na dependência de Deus e que lutam para educar os seus filhos na palavra de Deus. E os filhos aqui presentes, que nós possamos também entender essa promessa maravilhosa e deixar o nosso coração ser tratado pela palavra de Deus na instrução dos nossos pais. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.